Fortaleza, vitória, boa vitória do Flamengo por 2-0. Vitória com autoridade, jogando muito bem, time muito concentrado, um time muito competitivo. Arrascaeta na sua melhor partida até agora na temporada. Davi Luiz entrou no lugar do Léo Pereira no primeiro tempo. Excelente partida. Como jogou bola o Davi Luiz. Não perdeu uma. Não perdeu uma, ganhou todas pelo alto, por baixo, limpou a área, conduziu o time ao ataque. Excelente partida desses dois jogadores. Bom jogo do Flamengo. Quase todas as jogadas boas do Flamengo tiveram a participação do Arrascaeta. Então, gente, eu acho inacreditável a história de, pô, não, o Arrascaeta não tem que ser banco, sim, ninguém é intocável. Nesse elenco do Flamengo, o Arrascaeta é intocável. Claro que se ele estiver mal fisicamente, agora, ele em condições é titular, é ele mais 10, cara. Não tem, Mas no jogo de hoje entrou e de novo o Bruno Henrique foi muito bem. A diferença do Bruno Henrique para o Everton Cebolinha, né, que teoricamente foi contratado para substituí-lo nesse período que ele estava contundido, cara, é muito grande. E o Bruno Henrique, voltando de contusão, ele entra, nossa, é 10 vezes mais jogador do que o Everton Cebolinha, que já foi destaque na seleção. E aí eu vou falar um negócio para você. 1º de julho, oficialmente, começou o segundo semestre. E o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. O golaço dele, Arrascaeta, o camisa 14, o melhor jogador em campo. Resumindo, o Flamengo ganhou do Fortaleza, que o Arrascaeta é rubro-negro e não tricolor. Saudações, até a próxima. Salve, salve, nação, vambora com um vídeo aqui, né? Aquele vídeo geralmente que a gente costuma fazer sobre o que a mídia esportiva falaram sobre essa vitória do Flamengo de 2-0 diante de um adversário difícil, que é o Fortaleza, né? Tem um trabalho longevo aí com o Vojvoda, Mauro César Pereira, Renato Maurício Prada, João Guilherme, os comentaristas da Jovem Pan, Bernardo Ramos, tudo falando sobre essa vitória do Flamengo. Então é aquele compilado aí que você já sabe como que é. Então, sem mais enrolação, vambora pro vídeo aí e já vai deixando aquele seu like antes do vídeo começar e tamo junto. Sem enrolação, vambora pro vídeo já. Salve, salve pessoal, cá estamos aqui para a nossa live entre o Flamengo e a equipe do Fortaleza. Boa vitória do Flamengo por 2-0, vitória com autoridade, jogando muito bem, time muito concentrado, um time muito competitivo. Arrascaeta na sua melhor partida até agora na temporada. Davi Luiz entrou no lugar do Léo Pereira no primeiro tempo. Excelente partida. Como jogou bola o Davi Luiz. Não perdeu uma. Não perdeu uma, ganhou todas pelo alto, por baixo, limpou a área, conduziu o time ao ataque. Excelente partida desses dois jogadores. Bom jogo do Flamengo. Hoje foi o Flamengo competitivo nos pontos corridos, como tem que ser sempre. Como tem que ser sempre. Os jogadores parece que se concentraram de fato no jogo, fizeram uma bela partida, e é isso que a gente quer ver. A gente sempre quer ver os times jogando bom futebol. A gente vai sempre cobrar que os jogadores se dediquem e façam o seu melhor. Hoje eles fizeram, e a vitória foi sobre um time difícil com o Fortaleza, mas que o Flamengo fez até a partida ficar mais fácil. Nota negativa, o pênalti patético cometido pelo Thiago Maia, mas defendido, muito bem defendido pelo Matheus Cunha. Foi mal batido, de verdade, pelo Pikachu, mas ele acertou o canto. Né? Teve a percepção de que iria chapar no canto esquerdo. Como era até meio previsível, também estava imaginando isso antes da cobrança, e o goleiro do Flamengo fez a defesa. Essa live teve quarta e hoje. Quarta, o Gabigol não marcou, né? E Davi Luiz, que partidaço, sem dúvida, Matheus. Eu achei que o Gabigol foi bem no primeiro tempo, além do gol, ele desarmou, participou mais do jogo, abrindo ali pela direita, participando das ações ofensivas, bem melhor do que no jogo passado, quando ele ficou em campo por 25 minutos e mal pegou na bola, não fez nada. Até ele falou depois na saída para os repórteres rapidamente, nem joguei, não. Jogou sim, 25 minutos contra o Alcas, com o jogo já decidido, é tempo suficiente para você fazer alguma coisa. Ele não conseguiu fazer. Eu acho que hoje ele fez um bom jogo. Nitidamente, jogadores mais ligados, querendo mostrar serviço. Claramente, depois do absurdo que foi o comportamento da equipe dos 4-0 impostos pelo Bragantino na quinta-feira da semana anterior, portanto há 9 dias, e também no jogo de 6 dias atrás contra o Santos, quando o Flamengo venceu, mas jogou muito mal. Contra o Alcas jogou melhor, um adversário fraco, mas hoje o Fortaleza, que é muito mais desafiador, uma equipe competitiva muito boa, todo mundo sabe, que joga junto há muito tempo, bem treinada pelo Juan Pablo Vojvoda, o Flamengo hoje fez de fato uma atuação muito boa. O Arrascaeta, para mim, foi o melhor jogador em campo, a melhor atuação dele no ano. Como eu falei, ele desarmou 4 vezes, ele ganhou 10 duelos, ao todo ele disputou
12 duelos, ganhou 10. 10 disputas de bola ele ganhou. E mais 2 pelo alto, que foram as 2 que ele disputou na cabeça. Então, ele disputou 14 bolas e ganhou 12. 10 no chão, 2 no alto. Só perdeu 2. 4 desarmes ele fez no jogo. 4 desarmes. Deu uma assistência e fez um gol, organizou meio campo. Ótima atuação. É isso que a gente questiona. Quando eu fiz um post recente no meu blog lá no All Sport, mostrando Cebolinha com mais assistências e mais participações decisivas no ano em relação, e no brasileiro em relação ao uruguaio, foi justamente para chamar a atenção para o absurdo que é esse dado. Não é para pedir para o Arrascaeta ir embora, como algum bobalhão aí andou dizendo. Pelo amor de Deus. Primeiro que eu não peço para ninguém ir embora, nem técnico, nem jogador. Dou a minha opinião. Segundo, que eu, como jornalista, independentemente de ser rubro-negro, meu papel não é ficar defendendo o jogador, apoiando o jogador que está em dificuldade. Não, meu papel é fazer análise. Fazer análise do que a gente está vendo. Elogiar ou criticar. O Arrascaeta não pode ter números inferiores ao do Cebolinha, nem de nenhum outro jogador do time, porque ele é o melhor do time. Sendo que o Cebolinha estivesse jogando pra caramba, mas não, o Cebolinha também não atingiu aquilo que se espera dele. Está longe ainda do que as pessoas querem ver. Mas ainda assim conseguiu ser mais importante que o Arrascaeta durante boa parte do ano. Hoje começa a mudar isso. É isso que se espera do uruguaio. Ele tem que estar em forma, conseguir terminar os jogos. Hoje, por exemplo, me pareceu bem melhor fisicamente. Acho que saiu até por uma precaução do técnico, né? Porque para quê? Segura um pouco, poupa, tudo bem. Mas não saiu se arrastando como em alguns jogos, que parecia que faltava um andador para ele sair do gramado. Isso não dá, não pode. A gente tem que questionar. Tem que questionar. Ele ou qualquer um. Gabriel hoje muito mais atento, participando mais do jogo. Acho que o Pedro também não entrou mal. Perdão. A tosse ainda vai me abandonar, mas ainda não abandonou. Gerson tem um grave defeito que ele insiste, que é cavar a falta, pedir falta, e a falta não é marcada, e ele fica caído e atrapalha o ataque. Eu acho que tem que parar com isso, mas ele ainda insiste nisso. Fora isso, fez um bom jogo também. O Davi Luiz, para mim, foi impecável, Matheus. Impecável. Ele ganhou todas, pelo alto, por baixo, saiu jogando, coberturas. Excelente atuação do Davi Luiz, mas muito legal ver o Davi Luiz jogando nesse nível. Muito bem mesmo. Não falhou. Foi perfeito, atuação perfeita. Perfeita do Davi Luiz. O Alair Júlio comeu um peixe maravilhoso, inclusive, como lá estive. Foi duro ver comentaristas durante a transmissão criticando o São Paulo por não escalar a Arrascaeta titular do jogo. Até ontem a Arrasca estava em péssima forma física, além disso tem a maratona. Bem, acho que se refere aos comentários do Paulo César Vasconcelos. O Arrascaeta só não começou jogando contra o Santos, tá? Os outros jogos ele começou. E, de fato, Alair, eu concordo com você. Ele vinha muito mal. Eu até fiz aqui essa ressalva. Até porque, como eu falei, tem um bobo ou outro que... o Mauro criticou a Arrascaeta, trabalhando para ele ir embora. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu nem vi, mas me contaram que teve um bobo aí falando isso. Gente, evidentemente, quando a gente critica o jogador, não significa que a gente quer que o jogador vá embora, coisa parecida. Estamos apenas observando o que está acontecendo. E, de fato, a Arrascaeta vinha fazendo uma temporada muito ruim até hoje. Tanto que hoje ele não fez um jogo estupendo, fez um jogo muito bom, mas não foi estupendo, foi o melhor do ano. Você vê o nível da coisa. O Arrasca já é muito mais do que isso. Ele tem que estar sempre em forma para servir ao Flamengo e jogando bem. É isso que a gente espera, é isso que todo mundo espera. O Bruno Basílio falando, pegou implicância com o moleque. Bruno, não é implicância. Você vê a porra do jogo? Você vê o jogo? Pô, o garoto erra muito, cara. A gente tem que falar. Esperar o que? Ele errar num jogo grande, aí vai falar. Não, tem que falar antes. Não é possível que você não veja o jogo. O moleque ainda erra muito. Ele é um menino ainda. A gente sempre faz a ressalva. Que é um garoto ainda, mas eu acho muito arriscado essa situação da lateral direita do Flamengo. O Mateuzinho não é confiável e o Wesley, eu acho que ele está sendo colocado por uma série de testes para os quais ele não parece preparado. Ele pode fazer um puta jogo hoje, amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? O Felipe Alvim aqui, né? Pergunta que eu achei do Felipe Luiz no meio campo. Eu achei que foi bem, foi por poucos minutos. Ele tem condições de jogar por ali, se treinar, se preparar para isso, mas o São Paulo viu como uma questão, acho que meio emergencial ali para tentar, digamos, preservar os demais e tudo mais, evitar a suspensão, mas pode colaborar. O Felipe Luiz dificilmente vai poder jogar intensamente um jogo 90 minutos, mas ele pode colaborar, participando de partes das partidas ou jogos menos pesados, como foi esse do Alcas. A informação que eu tenho é que ele não tem, assim, é difícil você contar com ele 90 minutos no couro ali, e é normal, ele é veterano, teve lesões, não vai conseguir, de repente, esse desempenho que o futebol exige, mas pode colaborar com o Flamengo ainda, já que ele está no elenco. Tá? Do Flamengo, 2-0 para cima do Fortaleza. O Arrascaeta jogou muito. Fez gol, deu assistência, muito participativo. Gol de número 150 também de Gabigol, Gabriel Barbosa. O Fortaleza desperdiçou pênalti ainda na primeira etapa, quando o jogo estava 0-0. E o Flamengo venceu
nesta noite de sábado lá no Maracanã. Vampeta, Bruno Prado, José Manuel de Barros, Vamp, você que transmitiu esse jogo aqui com o Gabriel Dias. 2-0 Mengão, Vamp. Boa noite, Pedro, boa noite, Bruno, boa noite, Zé, boa noite a todos. O Flamengo, uma semana boa, uma semana que ganhou no meio de semana pela Libertadores, jogando bem no Maracanã. Hoje, de novo, fez uma boa partida, o Arrascaeta voltou a jogar bem, o Gerson jogando também muito bem, o Bruno Henrique entrando e fazendo sua fumaça, jogando bem, voltando de lesão, Esse Flamengo que enfrentou uma equipe bem treinada, pelo Vojvoda. Na verdade, teve um pênalti, logo no começo do jogo do Thiago Maia, o Fortaleza poderia ter abrido para cá, o Pikachu não converteu e aquele famoso ditado popular, quem não faz, toma. Na sequência, o Arrascaeta acha o Gabigol, que saiu machucado, Tem que ver o grau aí de lesão. Saiu machucado no primeiro tempo o Gabigol, o Léo Pereira e o Everton Ribeiro, Mas o Flamengo tem um elenco recheado e aí entra quem? Entra o Pedro, Bruno Henrique, Muita qualidade, quer dizer, é um plantel muito forte, E o Davi Luiz, que entrou também no primeiro tempo no lugar do Léo Pereira. É uma vitória justa, merecida. O Fortaleza poderia ter feito um gol na partida, A gente sabe a qualidade do plantel do Flamengo e quando eles jogam bem, normalmente vem as vitórias. E hoje o Arrascaeta jogou bem, O Gerson já vem jogando bem e o Bruno Henrique voltando também muito bem. Fez um ótimo segundo tempo o Bruno Henrique. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bruno, análise dessa vitória do Flamengo, 2-0 para cima do Fortaleza. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Importante vitória, O Flamengo não deixa os primeiros colocados abrirem muita distância no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que entra no Campeonato Brasileiro para brigar por título. Nesse momento fica a 5 pontos do líder Botafogo. Estava assumindo a vice-liderança, mas aqui, nos acréscimos, o Grêmio fez um gol contra o Bahia. Então o Grêmio segue... Acabou o jogo. Acabou, Acabou 2-1 para o Grêmio. Então o Grêmio está a 4 do Botafogo, o Flamengo a 5 do Botafogo e 1 ponto atrás do Grêmio. Está vivo, está na briga. Em outros anos, o Flamengo, nos últimos 2, o Flamengo deixou os adversários abrirem muita vantagem e não deu tempo de correr atrás, acabou priorizando as Copas. E o elenco do Flamengo não é o elenco para jogar a sorte nas Copas. Claro que para ganhar uma Copa tem que ter competência, qualidade, mas o fator sorte ele está muito mais presente numa Copa, num mata-mata. No Campeonato Brasileiro é que você vê quem está mais preparado, quem tem melhor elenco, essa questão da organização, do investimento, da grana que o Flamengo conseguiu fazer nos últimos anos, melhorar essa parte financeira, é no brasileiro que tem que fazer diferença. Então o Flamengo não deixa os primeiros colocados abrirem muito, está nessa briga e hoje uma vitória importante e jogou bem, Foi uma boa partida do Flamengo. José Manuel de Barros, muito boa noite para você, Zé. Falando dessa vitória do Flamengo, 2-0, o Arrascaeta acabou com o jogo, Zé. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos. A grande notícia da semana para o Flamengo chama-se Bruno Henrique. Bruno Henrique jogou muito bem contra o Alcas, fez uma grande partida, Ele entrou em campo e estraçalhou, Porque assim havia muita dúvida se depois de tanto tempo afastado, entregue ao departamento médico, uma contusão séria, se o Bruno Henrique conseguiria voltar a jogar no mesmo nível, E parece que vai voltar. Jogou muito bem contra o Alcas. É o Alcas, tal. Errava em alguns lances de finalização, demonstrando que realmente precisa de ritmo de jogo. Mas no jogo de hoje entrou e, de novo, o Bruno Henrique foi muito bem. A diferença do Bruno Henrique para o Everton Cebolinha, que teoricamente foi contratado para substituí-lo nesse período que ele estava contundido, cara, é muito grande, Eu não sei, acho que a gente se iludiu muito achando que o Cebolinha fosse substituir à altura o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, voltando de contusão, ele entra, 10 vezes mais jogador do que o Everton Cebolinha, que já foi destaque na Seleção Brasileira na Copa América, no Grêmio jogava demais, mas com a camisa do Flamengo, aí estou sendo pontual em relação à análise do Everton Cebolinha, não dá para comparar Bruno Henrique com o Everton Cebolinha com a camisa do Flamengo. Essa é a grande notícia do Flamengo. E no jogo de hoje, um grande jogador que não vinha muito bem nas últimas partidas, mas que hoje saiu muito elogiado do Maracanã, que é o Arrascaeta. Com o Arrascaeta bem, Bruno Henrique bem, cara, segura esse Flamengo aí. E o Flamengo tem feito bons jogos
Tem jogadores que não... O Davi Luiz entrou muito bem no jogo de hoje também, fez um grande jogo depois que entrou. E, assim, quem destoou foi o Thiago Maia, que inclusive saiu depois, entrou o Felipe Luiz numa nova posição, jogando ali no meio campo, né? O Thiago Maia não foi bem no jogo de hoje. Mas a Arrascaeta, um grande destaque, você disse bem aí na abertura, e o Bruno Henrique, uma notícia fantástica para o torcedor do Flamengo. E os reforços estão chegando. Hoje o Rossi acompanhou o jogo lá das tribunas do Maracanã, Luiz Araújo também, Flamengo negociando com o Alan, muito próximo de um desfecho positivo, de anunciar o Alan do Atlético Mineiro. Tem outros jogadores na mira, como o Claudinho. Flamengo se reforçando. Hoje ganhou jogando bem, Vampeta. Dá para ficar iludido com esse Flamengo daqui para frente, Vamp? Não, dá sim, pelo plantel que tem, se jogar bem, né? As qualidades de jogadores. Ainda está aí a possibilidade de o Claudinho vir também, né? Está em negociação. Né? Os atletas do Flamengo, o elenco do Flamengo é um elenco muito forte, né? Desde que esteja condicionado bem fisicamente, querendo, né? Com vontade. Hoje saiu o Léo Pereira, entrou o Davi Luiz, ainda tem lá o Pablo, ainda tem o zagueiro não falta, né? Eles estão querendo contratar mais um. Tem o Rodrigo Caio, que provavelmente não fica. Aí você vê no meio-campo várias opções, né? O Zé acabou de falar aqui, ó. Ainda falando do Cebolinha, que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, é titular da seleção, campeão da Copa América. Por pouco não ia uma Copa do Mundo. Mas a verdade é que o Bruno Henrique já sabe o que é o Flamengo, né? Já ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, é um jogador bastante importante. Poucos elencos no país têm essa qualidade de jogadores, né? De repente, no coletivo e no individual eles não estão bem, mas quando eles estão bem no coletivo e no individual, na sua qualidade técnica, dá sim para sonhar em tudo. Está aberto. No meio de semana joga pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, está aí junto com o Grêmio ali, beirando o Botafogo, que perdeu o treinador, né? E vivo na Libertadores, que na quarta-feira, se não me engano, tem um sorteio para saber quem vai pegar. Mesmo estando no segundo pote, né? Ninguém vai querer pegar o Flamengo. Todo mundo vai querer correr no Flamengo. Sorteio da Libertadores no dia 5, com transmissão da Jovem Pan. Quarta-feira. Bate pronto na quarta-feira, dia 5, portanto. José Manuel de Barros, hoje o Arrascaeta foi muito bem. O Gabigol estava ligadaço no jogo e marcou um gol à la Gabigol, né? 150 gols de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo. O Matheus Cunha pega um pênalti. O Rossi está chegando agora, mas já tem torcedor empolgado. Deu tudo certo pro Flamengo no final das contas, Zé. Dá para ficar iludido com esse Flamengo daqui para frente? Flamengo que também que se reforça, Flamengo que também busca jogadores no mercado da bola? Eu acho que essa melhora do Flamengo vem num momento bem adequado. Vem num momento certo. O São Paulo, várias vezes, ele chegou a dizer, as coisas não estão bem ainda. Né? Porque o Flamengo, de repente, dava uma deslizada aqui, uma deslizada ali. Né? Na Libertadores acabou em segundo lugar do grupo, não foi à toa. Vinha fazendo partidas ruins, né? A derrota para o Alcas, fora de casa. Enfim, no Campeonato Brasileiro andou decepcionando em várias partidas. Não estava o Flamengo no seu melhor, não estava rendendo o que esse elenco dava. Foi uma temporada de resultados ruins nas decisões que ele teve no começo do ano, levou à queda do Vitor Pereira. Quer dizer, se cai o treinador porque as coisas não estão funcionando. São Paulo, ele chegou e não foi de uma hora para outra, né? E ele tem dizendo, eu cheguei para mudar a situação. E aos poucos o Flamengo está começando a render. Esse é um jogo difícil contra o Fortaleza, não é fácil, né? E se olha nos números, o Fortaleza teve mais finalização, tentou mais o gol. O Fortaleza dava vantagem em vários números. Diferente do jogo que a gente viu, né? A gente viu um Flamengo muito mais perigoso, né? O Vampeta falava isso durante a transmissão. O Flamengo está jogando bem, está merecendo a vitória. Né? A despeito desses números aí, o Flamengo, assim, no campo que a gente via, estava jogando melhor e fazendo jus à vitória pelo placar de 2-0. E aí eu vou falar um negócio para você. 1º de julho, oficialmente, começou o segundo semestre. E o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. Levou um tempo, hein? Chegada do Vitor Pereira no início do ano, aquele tumulto todo, perdeu tudo, todos os títulos que disputou. Aí veio o Sampaoli, que está lá já há 2 meses e 1 semana.
altos e baixos, joga bem, perde, joga mal, ganha, elimina o Fluminense da Copa do Brasil e segue, e jogo ruim, e jogo bom, é goleado pelo Bragantino, aquela coisa toda. Mas o Flamengo vem aí de 3 vitórias seguidas. Lembrando que antes da data FIFA tinha completado 10 jogos sem perder. E agora é o seguinte: o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-2, goleou o Alcas no Maracanã por 4-0 e hoje venceu o Fortaleza por 2-0. Nesses jogos, alguns recados importantes foram passados. Como, por exemplo, no jogo com o Santos, Arrascaeta e Thiago Maia ficaram no banco de reservas. E aí o Sampaoli vai para a entrevista coletiva e fala o seguinte: não. O Arrascaeta não foi poupado, não. Ele foi para o banco por uma opção minha. Eu tinha um time para esse jogo e imaginei o time para esse jogo com o Arrascaeta no banco de reservas. Lá estava também o Pedro. Lá estava também o Thiago Maia. Aí vem quarta-feira no Maracanã. Jogo contra o Alcas. E outro recado importante foi passado. Olha aqui, ó. Dessa vez quem começa é o Pedro, é o Bruno Henrique. Arrascaeta, você está de volta, mas Gabigol, vai para o banco. Fica lá no banco. Aguarda a sua oportunidade. Isso pode parecer um detalhe que não tenha muita importância, mas tem. O Sampaoli passou o seguinte recado: não tem titularidade garantida. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo, que, aliás, vai inaugurar um novo museu, lindíssimo, hein? E que eu tenho a honra de ter a minha narração do gol do Gabigol na final de 2019 lá nesse Museu do Flamengo. Mas ele passa esse recado. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo. Tem que continuar fazendo aqui, em campo, nos treinamentos, nos jogos. E isso passa a acontecer exatamente depois da decepcionante atuação contra o Bragantino na volta da data FIFA, que ele não conseguiu esconder o seu desapontamento. Então, ele passa esses recados que eu citei. E, ao mesmo tempo, qual é o noticiário? Qual é o mercado da bola? Agostinho Rossi chegou, Luiz Araújo chegou, Alan chegou, que, aliás, está no Rio de Janeiro, chegou hoje. Claudinho, o Flamengo vai tentar a contratação dele, pode pagar até 90 milhões de reais, não desistiu de De La Cruz, está tentando a contratação de um zagueiro e de um lateral esquerdo, aí surgem os nomes de Alex Telles e Lucas Veríssimo, e aí o que acontece? A diretoria, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que admira muito Sampaoli, dando respaldo para ele, o que acontece? O Flamengo contra o Alcas e contra o Fortaleza fez 2 grandes partidas. Não tivemos aquela alternância. Iremos medir se isso acabou em 3 compromissos difíceis e muito importantes que vem pela frente aí. Quarta-feira, Atlético Paranaense, Maracanã, Copa do Brasil. Sábado, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo Brasileirão. E na outra quarta-feira, Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Flamengo, Copa do Brasil. E depois Fla-Flu. Essa é a sequência dificílima que a torcida do Flamengo poderá medir se o recado foi assimilado e, mediante ao que pensa o Sampaoli, porque é muito claro da gente enxergar isso. Os jogadores que o Sampaoli pediu estão chegando. Isso significa dizer o seguinte: ele gosta dos jogadores. E se eles estiverem bem, eles vão jogar. Então, quem estava já no grupo,
que poderia estar acomodado, que vai para o banco de reservas e tem a sua condição, né, mostrada de não ser intocável, essa galera tem que começar a jogar por todos esses fatores aqui. Concordo. E aí vem Concordo. a evolução física. O Flamengo parece que começa a evoluir fisicamente. Davi Luiz, por exemplo. Outra grande partida do Davi Luiz hoje, hein? Que entrou no lugar do Léo Pereira, que se machucou. Grande partida do Davi. Como já tinha feito um ótimo jogo contra o Alcas, mostrando que está rápido, né? Está bem, está na sua plenitude. Bruno Henrique, grande notícia, voltando muito bem, provando que está recuperado e que agora é só evoluir. Tudo isso, minha gente, cria uma competição. E num grupo como este do Flamengo, se o cara não estiver muito bem, ele não vai jogar, por melhor que ele seja. Porque se sai um, entra outro. Hoje, no intervalo, saiu o Gabigol, machucado, e entrou o Pedro. Você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas você tem também o Gerson, você tem esse garoto Vitor Hugo, que já é uma realidade, já está no bolo desses grandes jogadores aí do Flamengo. Então, a concorrência é muito grande. Imagine se o Claudinho chegar. E aí? Pô, Claudinho joga muita bola, pô. Claudinho vai brigar. Luiz Araújo já está chegando. A rapaziada está esperta. O Matheus Cunha, que hoje foi bem, pegou o pênalti. Bom para ele, porque já tem o Rossi ali chegando, de sombra. Né? E o Fabrício, o Bruno, e o Léo Pereira e o Davi Luiz, que são os zagueiros, né, que o Sampaoli aproveita. Já sabem que vem gente por aí. Ayrton Lucas já sabe que tem um lateral que está vindo. O Felipe Luiz, vocês repararam nos 2 últimos jogos? O Felipe Luiz está virando um jogador de meio campo, hein? Ele está saindo de um lateral para um jogador de meio campo. E olha, ele tem totais condições de jogar ali. Totais condições. Ele é inteligentíssimo, ele vai correr menos, ele vai fazer a bola rolar, ele vai fazer essa transição do meio campo com muita qualidade. Então o Felipe Luiz ele começa a virar um meio campo, hein? Quando o Flávio joga funcional como hoje, ganha o jogo. Eu também acho, Luiz Flávio. Ali, quer dizer, o que aconteceu hoje, na minha visão? O Flamengo tentou começar jogando aquele posicionalzão dele, né? Armador, sendo zagueiro, e os jogadores lá na frente meio que ocupando espaços pré-determinados, esperando a bola chegar. Os primeiros 10 minutos foram horrorosos. Aí ainda teve o pênalti. E sorte do Flamengo que o Matheus Cunha hoje pegou o pênalti, estava inspirado, né? Com as mãos ele é muito bom, com os pés ele é um desastre. Mas, enfim, ele pegou o pênalti. E aí o Flamengo começou a jogar. Por quê? Porque o Arrascaeta passou a flutuar livre por todo o meio-campo. O Arrascaeta, por onde sai o lance do gol do Gabigol? Onde é que está o Arrascaeta? Quase na ponta direita. Aonde saem vários lances perigosos do Flamengo e, por fim, o gol do próprio Arrascaeta, pela esquerda. Essa história de guardar a posição, cara, isso aí é para jogador que não tem talento. Tudo bem, você taticamente, você ocupar os lados do campo, tudo bem, mas não precisa ser sempre com o mesmo jogador. Por exemplo, o Flamengo com o Bruno Henrique. Esse foguete que é o Bruno Henrique, que está voltando a ser. Alguém acha que faz sentido o Bruno Henrique ficar atarrachado lá na linha lateral esquerda? Claro que não, cara. O Bruno Henrique é um cara que pode até partir de lá, mas ele tem que estar à liberdade para entrar em facão, para ir para dentro da área, para fazer gol do lado direito da área, como ele fez no jogo passado. Entendeu? Então, essa coisa do posicional, cara, é o que eu digo, o Sampaoli tem que ter, e eu espero que ele esteja vendo isso, um pouco de flexibilidade. Esse elenco do Flamengo tem qualidades que não podem ser amarradas num jogo posicional ortodoxo. Não, você fica aqui e espera a bola chegar. Não é o caso, bicho. Bruno Henrique não é jogador para isso. Arrascaeta não é jogador para isso. O próprio Everton Ribeiro e o Gerson hoje começou meio atarrachado lá na esquerda. No segundo tempo, com a entrada do Bruno Henrique, ele veio para a direita. Mas o Gerson também é um jogador que flutua às vezes.
Mas é o tipo de jogador que o talento dele, você não pode prender ele numa zona de campo só. Não faz sentido. Você pode até ter uma posição original da armação para o ataque, em que cada um ocupe lá, mas não pode ficar parado esperando a bola chegar, sendo passada pelos zagueiros, cara. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Isso serve no City, que tem zagueiros que poderiam ser meio-campo. Não é o caso do Flamengo. O jogo de hoje desenrolou quando o Arrascaeta soltou as amarras. Quase todas as jogadas boas do Flamengo tiveram a participação do Arrascaeta. Então, gente, eu acho inacreditável essa história de, não, o Arrascaeta não tem que ser banco, sim, ninguém é intocável. Nesse elenco do Flamengo, o Arrascaeta é intocável. É intocável. Claro que se ele estiver mal fisicamente, se ele estiver se arrastando em campo, você pode até tirar ele do time, deixar ele no banco para entrar no final. Agora, ele em condições é titular, é ele mais 10. A gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Fortaleza. Mais uma vez, um placar que não mostra muito o que foi o jogo, né? O Flamengo, no primeiro tempo, sim, foi absoluto, apesar de o goleiro Matheus Cunha, que foi muito bem, fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, ter defendido, melhor dizendo, um pênalti do jogador Pikachu, ali por volta dos 10 minutos do primeiro tempo. Parênteses abertos. O Thiago Maia, que cometeu a infração dentro da área, tá muito mal, né? É hora de repente, dar uma descansada. Fechando parênteses e voltando a falar do jogo, mas era o Flamengo que tinha mais a posse de bola em relação ao Fortaleza. Fortaleza baixava seu bloco de marcação e parecia questão de tempo para que o Flamengo abrisse o placar, como de fato aconteceu após uma jogada brilhante de Arrascaeta, que colocou o Gabigol na cara do gol, e o atual camisa 10 rubro-negro não perdoou, colocando a equipe em vantagem no placar. O mesmo se machucou no final do primeiro tempo, uma lesão no tornozelo. A gente vai acompanhar tudo isso para explicar para vocês que de fato o Gabigol, se de fato pode jogar contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, mas o Pedro está lá. O Pedro não teve uma boa atuação. Bruno Henrique, que entrou no lugar de Everton Ribeiro, entrou muito bem no segundo tempo, quando o Flamengo, na sua vez, baixou um pouco a marcação, deixou a bola mais com Fortaleza, mas era letal no contra-ataque, né? E foi numa jogada pelo lado esquerdo, justamente por onde entrou o Bruno Henrique, que o Ayrton Lucas fez grande lance, cruzou para um golaço dele, Arrascaeta, o camisa 14, o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo. Resumindo, o Flamengo ganhou do Fortaleza, que o Arrascaeta é rubro-negro e não tricolor. Saudações, até a próxima. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, mais um compilado. Espero que você tenha gostado. Já vai deixando aquele seu like e o seu comentário também, se você gostou de alguma análise desses comentaristas, né? 2 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro ponto é sobre o que o Bernardo Rames comentou sobre o Thiago Maia, né? Obviamente, o Thiago Maia não tá vivendo aquele bom momento atuando com a camisa do Flamengo nessas últimas partidas. E eu não, tenho certeza que foi um dos piores momentos que o Thiago Maia, nessa temporada, pode estar vivendo com a camisa do Flamengo. Porque é o pior momento dele viver uma instabilidade, vamos dizer assim, no teu futebol, dentro de campo. Porque agora chegou a janela do meio do ano e os reforços do Flamengo estão chegando. Com a chegada do Alan aí para assumir brigar com ele, né, pela mesma posição ali, eu acho que é o pior momento do Thiago Maia viver uma instabilidade jogando bola, né? O Alan já desembarcou no Rio de Janeiro e deve ser apresentado no Flamengo nos próximos dias, né? O anúncio oficial do Flamengo vai ser no domingo e deve ser apresentado, acho que na semana que vem, né? Então é aquilo. Acho que é o pior momento do Thiago Maia. Jogando mal e ver um Alan que joga muito chegando no Flamengo. Acho que deve ser o pior momento. Sobre que o João Guilherme também chegou a comentar, né? Sobre que a gente consegue ver já que o São Paulo está começando a mudar algumas coisas no Flamengo, né? A gente percebe que o Arrascaeta, ele não é um jogador mais intocável, obviamente. Se o Arrascaeta continuar mantendo essas boas atuações que o jogador igual o Arrascaeta dentro do Flamengo não tem, para mim. Mesmo falando do Everton Ribeiro, não tem. Mas se o Arrascaeta continuar mantendo essas boas atuações, o condicionamento físico não se desgastar tanto, vamos dizer assim, porque às vezes tem época que o Arrascaeta
joga o primeiro tempo, segundo tempo tá morto. Então, se o Arrascaeta repetir essas mesmas atuações durante o restante da temporada, vamos dizer assim, principalmente no condicionamento físico, dificilmente o Arrascaeta é banco desse time, né? Já não é banco, mal fisicamente. Bem fisicamente, piorou. Outro ponto também, né, agora com os reforços chegando, né, a briga por posição vai ser uma coisa absurda nesse Flamengo, com o Claudinho chegando pior ainda. É bom pro treinador, é bom pra gente torcedor, é bom pro Flamengo em si, né? Só que, para jogador dentro do Flamengo, desse elenco atual do Flamengo, que antigamente, principalmente nesse primeiro semestre, ficava meio acomodado, né, durante alguns jogos, eu acho que é bom ele abrir o olho, porque, principalmente no time titular, né, é bom ele abrir o olho que vai perder sua vaga, os reforços chegando aí, principalmente, né. Então, lembrando que a janela de transferências vai abrir agora dia 3 de julho, e tem muita coisa para acontecer, né. Pode sair jogador do Flamengo, né, obviamente, se eu não me engano, a Raíssa Simplício, ela chegou a comentar que Vitor Hugo, Matheus França, o Pedro, principalmente esses dois jovens, Vitor Hugo e Matheus França, são os times europeus, né, estão de olho nesses dois jogadores jovens, e possivelmente se receber uma boa proposta do Flamengo, pode sim negociar os dois jogadores, né, jovem. Matheus França, o Flamengo não negociou no meio do ano, né, mas pode acabar negociando agora, né. O Flamengo está pedindo 25 milhões de euros pelo Matheus França, e o Newcastle aparece como o provável comprador aí, né? Se chegar nesse patamar pedido pelo Flamengo, o Vitor Hugo voltando a desempenhar um bom futebol e já está abrindo os olhos dos times europeus para tentar contratar. E o Pedro, né? Disputou a Copa do Mundo, muitos times europeus tentam contratar o Pedro, mas vamos ver se o Flamengo vende ou não. Espero que o Flamengo não venda, né? Porque se vender, acho que o Flamengo já fez caixa já para esse ano, entendeu? Com a venda do João Gomes, eu acho que o Flamengo não precisa mais de dinheiro, não. Não, precisar todo mundo precisa, né? Mas, é bom deixar esse time forte para brigar para os torneios desse temporada 2023, né? Me enrolei aqui no finalzinho, mas tudo bem. Faz parte. Tamo junto. E deixa seu like aí para me ajudar aí. Tamo junto.